Bom, muito bom. A gravação iniciada. Feliz demais aqui em ver vários nomes aqui já conhecidos, né? Também aqui alguns nomes novos. Sejam todos muito bem-vindos a essa terça-feira gélida em boa parte do país, uns lugares mais gelados do que outros, então, enfim. E nós estamos aqui, eu acho que no nosso segundo ou terceiro encontro sobre esse seminário do autismo e da psicanálise, que é um projeto que nasceu no coração aquecido da Higiana e que ela me convidou também para participar. Hoje, né, a Higiana vai ter uma fala um pouco mais protagonista, sim, vai tomar um pouco mais de tempo, haja vista que tem questões, né, mais do campo dela e de questões que ela quer trabalhar. Eu estarei hoje um pouco na retaguarda e tentarei não atrapalhar a brilhante fala que eu sei que ela fará. Tá? Então, bom, você já sabe mais ou menos como funciona aqui os nossos encontros, terá o tempo de exposição, também abertura para perguntas, não preciso nem dizer o quanto que temos que aproveitar, né? Porque é um assunto em que, tal qual eu estava falando com um amigo hoje, tem uma proliferação de vocabulários, de diagnósticos também, de confusões. Então, uma das propostas do seminário é diminuir um pouco esse abismo, encurtar a distância que existe teórica e clínica sobre o autismo e, é claro, fazendo aqui alusão à psicanálise, que é onde nós atuamos enquanto clínicos. Então, Higiana, o espaço é todo seu, como vocês percebem, né? Para vocês aqui são meus alunos, quem já foi ou quem é, esse slide não é feito por mim, nem por nós, né? Há uma pequena contribuição vermelhada aqui, que é do Instituto, que esse aqui realmente é o que nos caracteriza. Então, um slide tão lindo desse só podia ser feito pela Giana. Giana, por favor, aqui, comece aqui as discussões para nós. Bom, boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Henrique, por essa incrível apresentação de início. Mas, como a gente já mencionou para vocês, esse já é o terceiro encontro. A gente fez uma live, fez uma primeira aula e agora uma segunda aula, né? Então, se você está chegando e pegando o bonde assim, andando, essa aula está disponível no YouTube. Eu vou recapitular o tema final da última aula, porque ele não foi muito explanado, que é a questão da genética. Eu vou dar uma pincelada a mais, responder a pergunta do Henrique da aula anterior, que eu neguei essa resposta, Qual foi a pergunta mesmo que do eu fiz? autismo sindrômico e não sindrômico, né? Ah, legal. Vou responder essa pergunta e logo depois a gente faz uma migração, que é para uma discussão menos objetivista, né? Menos científica, uma apresentação menos científica, e vai, de fato, começar a entrar no campo psicanalítico, que é onde a gente se reconhece hoje, né? Pelo menos nós que somos psicanalistas ou estamos estudando isso nesse momento. Então, se alguém tiver alguma pergunta, como na minha tela aqui, onde eu estou vendo, eu não vejo as mãozinhas. Então, se alguém fizer uma pergunta, Thiago ou Henrique quiser me assinalar para atender, por favor, me ajude, eu vou ficar grata, tá? Bom, na última aula a gente finalizou ela num slide muito simbólico, né? Que seria a divisão genética, a divisão das causas, né, na genética autista, das possíveis causas. Depois daquela aula, a gente teve muitos eventos novos. E para quem é novo no mundo do autismo, isso acontece todos os dias, ou praticamente todos os dias. Há uma nova notícia, uma nova tendência de estudo, uma nova veia de comportamento, um novo autor dizendo algo sobre, um resultado de uma pesquisa em algum país. Então, é mais ou menos assim o inconstante mundo dos autistas, né, hoje, na ciência. Então, a gente tem, eu queria explicar para vocês hoje, o que existe nessa parte, e aqui lembrando, mais uma vez, como eu já fiz na outra aula, nas outras aulas, de lembrar que eu falo nesse momento aqui como biomédica, né, e vou sinalizar para vocês quando eu iniciar a minha fala como analista, né, porque são falas bem diferentes. E vocês vão perceber que eu concordo muito mais com uma do que com outra, né? Vocês já devem saber. Mas, nesse momento, eu estou passando informações científicas. Então, vejam as informações como algo objetivo, científico, né? E não de uma linguagem analítica que a gente está acostumado no dia a dia. O autismo
ele utiliza hoje para explicar uma possível causa, né, um número de causalidade, o modelo do copo genético, tá? Que é esses que vocês estão vendo aí na imagem, ele é um modelo muito difundido já há alguns anos, aonde a gente vê que, basicamente, o resumo disso, né, é que a genética herdada representa 81% das chances, né, de causalidade, e que, como vocês podem ver ali, a gente tem genes de maior fator, maior expressão genética, genes mais fortes, genes mais fracos, né? E a gente tem crianças, ou seja, seres humanos com diferentes estruturas e que têm mais ou menos tolerância, tá? Então, no caso ali, como vocês podem ver em cima ali, tem um pai, um suposto pai, uma suposta mãe com seus copos genéticos, que seriam seus armazenamentos genéticos, né? E embaixo os filhos. Tá? É possível que a gente tenha essas 4 possibilidades de autismo, tá? O que vai acontecer ali? Somente na criança A e na criança E, nós teremos crianças com autismo. Por quê? Porque a variabilidade genética, a condição genética dela, foi maior no gene forte, portanto, encheu mais o copo, né? E a expressão desse gene autista veio, então, a acontecer, tá? De uma maneira clara, de uma maneira contundente. Não sabemos como isso vai acontecer. Isso é um sorteio genético, né? Não se tem informação do que causa na criança 1, no que causa esse sorteio na criança 4. Não quer dizer que os do meio não voltei, essa ordem pode ser alterada. Então, assim, a gente só consegue ver a questão do copo genético, ela só está presente aqui para a gente entender que todos nós podemos carregar os genes de autismo, e devemos estar todos nós carregando, porém, precisa-se de uma carga, né, expressiva desse gene ou de um gene específico muito forte para que ele de fato se expresse, tá? E o que vai determinar a expressão dele mais forte ou mais fraca, isso a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Aqui a gente tem um modelo de copo genético que explica o autismo feminino e o autismo masculino, tá? Então, como vocês podem ver ali, o primeiro copinho, né, é o masculino. Ele é um copinho menor, tá? Porque aqui a gente considera XY, Y tem uma perninha a menos, né? A gente não tem menos genes, mas tem menos espaço de variação, tá? Então, o masculino, ele tem um copinho menor, o feminino, ele tem um copo de variabilidade maior, né? E na menina, não sabemos ainda por qual motivo específico, né? Mas temos algumas hipóteses na ciência. A gente precisa de muito mais carga genética, muito mais gene, tá? Para que isso se expresse. Então, é esse o motivo da gente ver tantos meninos com autismo e menos meninas. Essa era a explicação básica. Temos mais homens autistas porque o copo genético, né, a expressão gênica, ela tem um nível de tolerância menor. Só que hoje a gente já está vendo que a gente não tem tão pouca mulher autista, sim, porque nós passamos a reconhecer as formas menos, os níveis menos expressivos do autismo, seria o nível 1 e o nível 2, e a gente sabe que boa parte das mulheres que têm autismo acabam tendo o nível 1, então diagnósticos tardios e tudo mais. Então, esse modelo do copo, de que precisa uma carga genética maior, é uma soma. Mas precisa uma carga genética maior para expressar, ou ela consegue expressar de uma maneira que nós não estamos acostumados a ver, né? Então, aqui tem muitas perguntas. Se a gente for agora para o campo da genética, é um campo vasto, um campo aberto, né? Em que se carece de muito estudo, em que ainda não tem uma comunicação efetiva entre todos os lugares. Na semana passada, por exemplo, eu quis procurar artigos chineses sobre autismo. Eu estou com uma dificuldade muito grande de encontrar as informações sobre como acontece lá, e não é por questão política, mas sim porque ainda a comunicação é muito falha entre as instituições que estudam o autismo, né? Fica um num cantinho estudando aqui, outro num cantinho estudando ali. Tanto que a informação mais robusta que a gente teve começou a aparecer desde 2016, né? Então, na ciência. Então, isso é muito novo para a ciência, recente, e a gente teve várias dificuldades, tá? Nesse sentido. Mas uma das teorias que são mais relevantes, né? Nesse sentido do porquê a gente tem mais meninos, né? Ou mais meninos severos, né? Do que meninas,
É porque a gente tem a teoria do guarda-chuva, tá? Então, o efeito protetor feminino seria, o exemplo seria o guarda-chuva que vocês estão vendo aí na tela, que as mulheres, por ter um copo maior, por questão hormonal e por todo o restante, né, e certos estímulos também, o guarda-chuva de proteção ao autismo é muito maior do que o protetor do masculino, que fica num guarda-chuva genético um pouquinho mais fechado, né? Então, a chance dele se molhar, a chance dele expressar o autismo, dele estar nessa chuva do autismo, é muito maior do que para a mulher, tá? Então, isso tudo relacionado à genética. Não fica nada claro, isso nada é fixo. Isso aqui que eu estou falando para vocês não é uma teoria comprovada e aprovada e já reatestada, enfim. São teorias que a gente vem colhendo dados e trazendo evidências. Fiquem com essa palavra, né? São evidências, não são dados concretos de que isso de fato seja uma causa ou uma verdade, tá? Saindo dessa parte, dessa genética herdada, a gente tem as mutações de novo, né? Que são as falhas da replicação, tá? Que vão causar esse autismo, vão determinar se vai expressar ou não, mas como vocês podem ver, 18% contra 81% de genética herdada, né? Então é muito menos provável que a gente possa herdar dessas mutações, também não é impossível, né? E eu acho que aqui nas mutações era isso. E que tem a ver também com a exposição à radiação e produtos químicos específicos, tá? Então, uma pessoa que teve esse tipo de exposição vai ter muito mais chance, tá? E eu vou falar uma verdade para vocês agora sobre mim, não sobre o autismo, que todos os meus planos de hoje foram bagunçados por uma ponte, e eu estou com uma criança me chamando, que provavelmente ela quer baixar o volume do desenho ou trocar. Então eu vou pedir 1 minuto para vocês. Henrique, por favor, distrai os convidados, que um minuto eu retorno. Aí, vou contar piadas lacanianas enquanto você vai. Não, brincadeira. Bom ver aqui alguns nomes, Ana, Maria Azevedo, bom vê-la aqui. Faz tempo que eu não a vejo, Ei, né? tá bom, Henrique? Boa noite, Tudo bem? Henrique. Boa noite, Aí, pessoal. aí onde você tá mais gostoso, né, Ana? Onde você mora aí, né? Tá 22, 23 graus agora à Isso, noite. isso, não, tá uma delícia. Mas O tá Fábio. frio, para nós tá bem frio. Não, sim, claro, sim. O Fábio Vita aqui também, bom vê-lo aqui, meu caro. Acho que faz um tempo que não vi nas aulas aqui. No mais aqui vários nomes, né? Bom, Ângela, Carolina Trigues, Cristiane Ramos, você é aluna nossa? Não, sim, é que são tantas. Não, você estava conhecendo aqui a primeira vez. Não, eu atendo pela. Pela clínica. Ixi, ela travou. Nossa, Rosilane, cabelo preso, hein? Caramba, hein? É uma noite importante hoje, Daniele. Você tá sabendo o porquê desse cabelo preso aí? Depois a gangue não tá sabendo ainda? A gangue precisa me aventurar. Achei diferente, hein? Se Muito a obrigada, gangue. Henrique. Voltou? Eu ia falar que se a gangue não Voltei. descobrisse, a rolinha vai descobrir. Mas vamos lá, Jana, por favor, volte a falar de coisas importantes, sérias, já distraí a turma aqui. Então tá bom. Então vamos lá. As mutações de novo, então, a gente parou ali nos produtos químicos, né? Ou radiação, que já não é uma coisa que a gente venha trazendo tanta relevância nos últimos tempos, sabe que isso é muito menor comparado aos 81% de carga genética herdada, tá? Mas a gente tem uma outra questão aqui, que é o 1%. E esse 1%, em outras aulas eu vou me debruçar sobre ele, numa questão simbólica, psicanalítica, né? Mas hoje a gente vai fazer um resumo, né? Então, fatores ambientais intrauterinos, né? Que seria somado à genética herdada. Mas, por exemplo, consumo de ácido valproico durante a gestação, a gente já sabe que aumenta a probabilidade. Então, esses medicamentos que vocês estão lendo ali, Depaquene, Toval, Vupsol, né, todos eles que são derivados do ácido valproico, eles estão sendo desaconselhados o uso na gestação por conta dessa probabilidade. O uso de cannabis, não se sabe ainda bem em que quantidade seria necessário o consumo, mas se sabe que tem uma relação, uma correlação, né? Infecções virais durante a gestação,
também aumentam, por exemplo, toxoplasmose e Covid-19, tá? Então, aumentam a probabilidade da expressão desses genes, né? Que talvez, não passando por essas situações, ficariam ali quietinhos, tá? E aí eu coloquei uma questão a mais ali do lado, que é esse ponto de interrogação chamado microplástico, estresse e nutrição, né? Aqui a gente vê uma questão que, quando eu falei para vocês que pesquisas saem todos os dias, eu não estava mentindo, né? Os resultados, eles vão saindo e vão sendo publicados. A gente tem uma dificuldade muito grande de coletar informações e fazer a correlação delas. Então, a gente tem estudos hoje falando que o microplástico da placenta pode ser o responsável pelo aumento, falando de estresse materno, né? Falando sobre violência doméstica, falando sobre o que vocês puderem imaginar correlacionado ao autismo, a ciência vem testando, e eu vejo isso como uma espécie de quase desespero, né? Para se achar um nome, uma causa que seja a grande culpada ou responsável, como acharem melhor dizer, para que a gente tenha tanto autismo, né? E na realidade a gente vê que talvez a gente sempre tenha tido autistas, mas não sabia vê-los, né? Então, aqui começa o paradoxo entre a ciência e a psicanálise nesse sentido, né? As diferentes formas de enxergar isso. A ciência está atrás de uma cura, né? Atrás de um milagre, atrás de um medicamento específico. Nenhum esforço deles eu acho que é inválido, porque na ciência se encontra muita qualidade de vida, se encontra muita evidência necessária para isso, se encontra muitas respostas, muitas vezes, né? A maioria das vezes, mas ela não é tudo, né? Então, está se dando muita atenção à ciência da coisa, né? Mas esquecemos por muito tempo dos indivíduos que são os autistas e que talvez nos guardem, né? Nos guardem, não, nos deem mais respostas eles mesmos do que a própria ânsia de achar algo externo a eles. E a questão da nutrição, a gente sabe que a gente teve uma exposição química durante longuíssimos anos, durante um tempo em que a regulamentação do uso de agrotóxicos, de fertilizantes e tudo mais, não era uma questão, né, como está sendo hoje, que ainda é pouca, né, mas a gente foi exposto à alimentação industrializada com pouca regulamentação, enfim. Tudo isso forma um suco, né, que eu digo assim, o suco do desespero, que ninguém sabe direito para onde olhar, então estão olhando para todos os lados. Talvez nos próximos anos a gente saiba de algo mais concreto, né? E depois a gente vai ter um slide sobre esse desespero também. E aqui eu vou responder, então, o que o Henrique me perguntou na última aula. Se eu poderia explicar para vocês o que é autismo sindrômico e o que é autismo não sindrômico, tá? Por que eu não respondi naquele dia, na última aula? Porque é preciso entender o que é uma síndrome, né? E é preciso entender o que é autismo. Então, a gente aprendeu aqui, nas outras aulas, o que é o autismo. E hoje eu vou explicar rápido para vocês o que é uma síndrome. Né? A síndrome, ela é caracterizada, normalmente elas são mais raras ou menos raras, mas elas são caracterizadas por uma falha, por uma troca, por um erro no DNA, né? Que acaba alterando muito do nosso funcionamento biológico e também psicológico ao longo da vida. Então, por exemplo, a gente conhece a síndrome de Down, que é uma síndrome, né? E aí a gente vai indo aí, síndrome do X frágil, síndrome de Rett, síndrome de Angelman, esclerose tuberosa, né? São síndromes, são quadros, questões genéticas que aumentam a probabilidade de você ter o autismo. Não quer dizer que se você tem síndrome, você vai ter autismo. E se você tem autismo, não quer dizer que você tem alguma síndrome. Mas possuir uma síndrome aumenta a probabilidade de você ter autismo, tá? Mas, Jana, como acontece? Não, são dados correlacionados. Ninguém sabe a mágica do que acontece lá, tá? Ninguém sabe o que determina. Essa síndrome do X frágil, ela teve, e a síndrome de Rett também, durante muito tempo foram diagnósticos que eram dados para autistas. Ou se diagnosticava síndrome de X frágil e depois de um tempo
via-se que era autismo, tá? E isso acontece até hoje não só com as síndromes, mas com vários outros quadros de transtornos e outras questões, porque realmente o autismo é um espectro aberto, tá? É que a gente precisa lembrar sempre que o autismo é um espectro, ele não é uma síndrome, né? Ele também não concordo muito com o termo de transtorno, mas se for o que der, né? Transtorno do espectro autista, mas ele é um espectro e precisa ser visto dessa forma, tá? O autismo não sindrômico, ou o que pode ser chamado também de idiopático na literatura, é o autismo que não está ligado a uma síndrome. Tá? E aqui a gente vai ver que 20 a 40% dos casos de autismo são sindrômicos, né? E que 60 a 80% deles não são sindrômicos. Isso são dados, tá? Não são explicações, são dados. E por último, eu coloquei uma frase não sindrômico que eu acho de extrema importância e que vai embasando tudo que a gente vai vendo aqui durante o seminário. O autismo não sindrômico é considerado de origem multifatorial, certo? Envolvendo fatores genéticos, e ali em vermelhinho, e ambientais. Lê-se ambientais, tudo que nós temos em relação ao mundo, às pessoas, aonde a gente vive, o que a gente faz, né? Como a gente é alimentado, como a gente se desenvolve. Então, esse e ambientais é muito mais amplo do que pode parecer. Tá? Então, autismo sindrômico e não sindrômico, na verdade, só faz uma divisão entre causalidade, né? Não quer dizer que é mais ou menos relevante, não quer dizer que é mais ou menos severo, não é essa a questão, né? Ele só separa um rumo de causalidade. Tem mais probabilidade de ter autismo de forma não sindrômica, se a gente for olhar aqui, né? Então, não é uma questão tão relevante assim. E aí a gente passa agora a questão do diagnóstico, que é o tema central do nosso encontro aqui hoje, que é os dilemas que eles atravessam no diagnóstico. Tá? Então, o diagnóstico clínico, ele só pode ser feito por médicos, tá? Não se exige nenhuma certificação específica. Então, por exemplo, não precisa ser psiquiatra, não precisa ser um neuropsiquiatra, não precisa ser um pediatra, um neuropediatra, tá? Basta ser médico, tá? Sendo médico, você pode dar o diagnóstico de autismo se você entender que assim é, né? Se tiver os sinais suficientes, enfim. Por que isso aconteceu? Por que isso foi aceito, tá? Porque o diagnóstico precoce do autismo precisa ser feito. Quanto antes a gente diagnostica o autismo, antes a medicina, enfim, os profissionais conseguem intervir para ajudar, para ser o suporte de desenvolvimento daquela criança. Para fala, para ter questão motora e tudo mais. Então, hoje a gente já vê que tem ferramentas possíveis para diagnóstico a partir de 1 ano e 3 meses, tá? Por que só o médico, né? Por que sendo só médico dá? Porque se a gente for pegar hoje a população que tem suspeita de autismo e for exigir que todos eles passem por um laudo de um psiquiatra ou de um neuropsiquiatra, tem crianças que têm diagnóstico de autismo depois de 8 anos. E aí já se perdeu muito do desenvolvimento dessa criança em fases extremamente importantes para que ela tivesse autonomia. Né? E isso a gente vai vendo para frente, então ficou nesse patamar. Basta ser médico para assinar o laudo de que uma pessoa é autista. E aqui conta-se com o bom senso, né? Então, assim, compete ao médico o diagnóstico final, mas a aplicação das ferramentas, das escalas, da história do paciente, né? E tudo mais, a entrevista clínica detalhada com os pais ou com o próprio autista, né? Vídeos de quando era criança, fotos, isso tudo é relevante na hora do diagnóstico. Isso tudo pode ser feito pelo médico ou por um psicólogo que tenha, assim, enfim, se especializado ali, se debruçado sobre o assunto, mas só pode ser assinado por um médico. Então, hoje, para ter o laudo válido como autista, precisa passar pelo crivo de um médico, tá? E aqui, né, não podemos esquecer de nos colocar nesse mundo, né? Nós não utilizamos, nós psicanalistas não utilizamos esses meios de diagnóstico, não na nossa abordagem, né? Colher o diagnóstico é muito diferente de fazer o diagnóstico nesse sentido, né? Nós não estamos ali para dizer que é nem que não é, nós estamos ali para colher os diagnósticos que possam vir
a acontecer ou que já aconteceram, né? Em que se vocês forem olhar essas questões dessas escalas, né? Mas, Diana, será que a gente não poderia fazer? Eu acho que essas escalas, elas trazem muitas questões simbólicas dos pacientes. Eu acho que o paciente pode se ver ali de muitas formas. Durante o seminário, eu vou trazer alguns laudos com essas escalas, com os números, com os gráficos, né? De fato, é bem interessante, né? A título de informação, saber como eles são avaliados e o que eles expressam para ser ou não ser, né? Mas acho que é interessante a gente ter uma linha bem clara, que é nós não diagnosticamos autistas, nós acolhemos autistas. É diferente, é completamente diferente. E às vezes é necessário, talvez, ter uma certa coragem de talvez cogitar essa hipótese desse diagnóstico, mas não somos nós que fazemos ele. Tá? Então, vou só passar para o meu, que o meu está maior aqui. Ninguém perguntou ainda, pessoal? Tô sozinha aí. Bem-vindo ao. Eu acho que as perguntas vão surgir. Vamos seguir aí, acho que vai surgir. Então tá. São só os médicos que fazem, né? Nós não fazemos diagnóstico. E a gente vai agora para um slide que nos explica e fala por que dilema, né? Por que dilema do diagnóstico? Porque para quem já conheceu um autista, uma família de autista, já os ouviu falando, entende o porquê que eu chamei essa aula de dilema, né? Então, assim, tem famílias que passam por anos, e se a gente for falar da dependência da saúde pública no Brasil, às vezes demora 3 a 4 anos para ter um laudo, né? Sendo que essa criança tem vários direitos por lei, que ela poderia ter acesso, essa família também poderia ter apoio, e acaba não tendo, tá? Jana? Então, o que acontece? Oi? Jana, a Mercedes levantou a mão. Acho que ela tem uma pergunta. Pode falar, Mercedes. Diga. Então, a pergunta é em relação a essa demora mesmo do diagnóstico, né? Porque fica-se esperando que o diagnóstico seja feito por um neuro. Eu falo porque eu trabalho numa escola, sou coordenadora numa escola, e ficam esperando que um neuro faça. E aí acaba atrasando o tratamento dentro da escola, o acompanhamento dessa criança, né, pela sala especial, né, que ele teria que ficar 2 períodos. Por que está desse jeito ainda? É uma lei que qualquer médico possa... Porque até vou pedir para as meninas da educação especial assistir isso tudo hoje. Sim, Mercedes, se você for olhar pelo DSM-5, né, não tem nenhuma exigência de titularidade para que o médico dê o laudo. Quem fala muito sobre isso é o Dr. Tiago Castro, se vocês quiserem. Ele é uma das maiores autoridades no assunto hoje, que espalha e que transmite esse conhecimento, né? Então, ele é médico, pediatra, enfim, tem 2 filhos autistas, né? E isso é uma coisa que ele bate em cima e que ele faz questão de divulgar, que é dizer qualquer médico deve dar o diagnóstico de autismo. Deve, justamente porque se perde muito tempo, como você falou, com falta de informação, com falta de laudo, sem saber o que fazer com a criança, os pais sem os direitos que deveriam ter. Se com o laudo já é tão difícil, imagina sem o laudo, né? Sim, então, o laudo sim. hoje, por exemplo, é a única coisa que possibilita, porque o laudo inclui essa pessoa nos direitos PCDs, né? Então, essa pessoa, por exemplo, tem direito a transporte, ela tem direito a uma sala no aeroporto, ela tem direito a um acompanhante para ficar com ela, ela tem direito a uma educação individualizada, ela tem... Então, assim, são N coisas, né? Que justamente para não aumentar
o problema de saúde pública, né? O problema do mundo quanto a isso, né? Mas aqui a gente está falando a nível de Brasil, é que não se exige titularidade. Até porque, se vocês forem ver ali as ferramentas de diagnóstico, são escalas que são aplicadas quando adulto, mas quando é criança, é basicamente história clínica do paciente, né? A avaliação do próprio médico e da família. Se ele atender os requisitos específicos, ele pode ser considerado, sim, um autista com laudo, né? E por que a gente tem tanto receio de dar esse laudo? A gente, que eu digo, as pessoas, de concordar com esse laudo. Não seria muito mais simples que a criança tenha um laudo há 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos de idade, que fosse atendida, que tivesse suporte, né, para as dificuldades que a família enfrenta com ela, e que lá na frente pense-se assim, bom, não era autismo, né? Erramos, né? Trocamos de ideia, né? É como se um diagnóstico não pudesse ser contestado nunca. Mas se eu não dou por medo, o quanto eu perco para essa criança? O quanto eu tiro dessa criança? Então, é nesse Sim. intuito que esse médico que eu citei, vocês podem procurar ele nas redes sociais, no YouTube, ele tem materiais muito bons para estudo sobre isso, que ele fala abertamente que é uma vergonha que a gente tenha hoje pediatras atendendo na saúde pública e que tenham medo de cogitar o autismo perante os pais, quando muito claramente, muitas vezes, a criança é autista e eles simplesmente encaminham, e a criança entra numa fila gigantesca, né? Que às vezes demora 3, 4, 5 anos para essa criança chegar num neuro, né? Ah, mas é com urgência, gente. O Brasil, a nossa saúde ainda, né? O SUS é uma boa coisa, mas a gente tem pouca estrutura para atender a demanda, né? A gente não tem psicólogos preparados, a gente não tem médicos preparados para o autismo. Estão se preparando agora. Então, nesse intuito, é que, sim, Mercedes, você pode falar com segurança para que as pessoas olhem, porque não é exigido nenhuma titularidade, a não ser médico, né? Para fazer o diagnóstico clínico do autismo, né? Então, Ok, até porque não temos nenhum exame hoje, né, que sim. concretize que aquela pessoa é autista. Não tem um marcador, não tem nada que diga que aquela criança, aquele adulto, seja autista por um determinado tipo de exame, a não ser entrevista, história clínica do paciente e algumas escalas numéricas que podem ser respondidas, tá? Não sei se consegui te responder, né, Só mais uma com... coisinha. Eu fiz uma entrevista com um autista nível 2 e ele tinha conseguido a vaga no emprego por ser autista, Uhum, extremamente inteligente. Ele não continuou, mas era extremamente inteligente. E eu achei sim. muito interessante, só que ele só conseguiu o laudo dele com 33 anos. Sim, é triste. Nessa parte eu me sinto entristecida quando eu vejo, assim, até porque a dificuldade deles nem não é uma questão cognitiva, né, nesse ponto, e sim de relacionamento, né? Eles têm uma dificuldade muito grande de tolerar os ambientes. Então, enfim, se eles não têm suporte para aprender como tolerar certos ambientes e fazer o manejo dos sintomas que eles têm, né, dos traços que eles têm, acaba dificultando mesmo, e são pessoas que ficam à beira do assistencialismo, né, porque acabam não encontrando suporte para desenvolver o que precisa, tá? E aí, essa questão Obrigada, dos dilemas, obrigada. de nada, Mercedes, quando tu quiser, chame de Giana, novo. eu tenho uma pergunta. Pode Giana, falar. posso perguntar? Boa noite, muito prazer em conhecê-lo, viu? E, Obrigada. Giana, em relação Hum. ao uso do ácido valproico, tem algum estudo que comprova a utilização desse medicamento por parte do genitor ou apenas da gestante? Não, é durante a gestação. O uso durante a gestação. Durante a gestação. Tá. Isso. Nada em relação ao uso dessa medicação contínua por parte do genitor. Não, por parte do genitor, não. Durante Entendi. a gestação, Tá, pela mãe, por conta da barreira transplacentária, né? entendi. Então, Muito ele obrigada. acaba passando pela barreira e já tem muitas correlações ali, então já se entendeu que é um fato causador que aumenta a probabilidade de expressão desse gene que estava ali quietinho. Entendi. Obrigada.
Então, quando a gente vai falando sobre dilema de diagnóstico, a gente passa por vários aspectos, né? A confusão com outros transtornos historicamente mais conhecidos, por exemplo, autistas eram e são até hoje muito confundidos com borderline, né? E passamos direto dessa confusão com os transtornos mais conhecidos e para atenção a comorbidades e não ao diagnóstico. Então, normalmente os autistas, eles vão para a questão médica, enfim, psiquiatria e tudo mais, e as pessoas se atentam muito, principalmente no nível 1, né, para as comorbidades. Por exemplo, tem depressão, tem anorexia, né, algum distúrbio alimentar, e se concentram somente nessas comorbidades, né, e esquecem, ou não conseguem ver, ou enfim, não estão preparados para ver o que está causando essas comorbidades, que pode sim ter vindo do autismo, né? Então, se atenta muito a remediar o autista ainda hoje, né? E pouco a diagnosticá-lo, né? Então, tem-se um receio no diagnóstico enorme. Eu convivo, vejo isso muito, né? Em relatos, enfim, falo com famílias, e isso é uma coisa muito presente. Os pais, sim, têm muito receio, a gente vai entender um pouquinho depois, isso é uma questão cultural, tá? O preconceito é a falta de informação atualizada, né? Porque, como eu disse, atualiza muito rápido, então vai mudando as coisas, e isso vai ocasionando uma certa instabilidade, as pessoas acabam não dando muita credibilidade, porque vai mudar amanhã, enfim, né? Não sabe onde procurar informação e acaba ficando desatualizado. Enfim, tem médicos, eu já ouvi de médicos que autismo é só mais uma modinha. Já ouvi de médico isso, né? Questões culturais e políticas em torno do processo diagnóstico, né? Então, como vocês podem ver, o que eu falei para vocês, que é baseado em história clínica, entrevista com os pais e tudo mais, isso gera demanda pública, isso interfere em políticas, né? Não é um processo diagnóstico caríssimo, né? A gente hoje viu, há pouco tempo foi aprovado um meio diagnóstico, uma ferramenta diagnóstica que é através da tela, né? Que é um exame que a pessoa fica olhando um videozinho. Agora esqueci, mas vou trazer nas próximas aulas para vocês, é bem legal. Que tem uma ferramenta que ajuda, tá? Mas não tem um processo diagnóstico caro. Não tem um processo diagnóstico que envolva, por exemplo, um laboratório farmacêutico. Vocês podem ver que estão todas as pesquisas debruçadas em achar um biomarcador, porque no momento em que achar o biomarcador, se achar, né, apesar de ser muito aliviante, né, isso, tem um outro lado que é alguém vai estar ganhando com isso, né? E nesse momento não há ganho de nenhuma grande indústria sobre o autismo, porque ele não tem um meio específico de diagnóstico. A negação em ambiente familiar também é uma questão que é um dilema muito grande. Muitas vezes a mãe sabe que o filho tem, o pai nega, não quer aceitar, ou o contrário também acontece, né? Ninguém valida essa hipótese, acham que é exagero, a falta de laço, né? De surra, birra, enfim, milhões de coisas ali, é menos autismo, né? A falta de profissionais qualificados, como a gente já falou aqui antes, quando a Mercedes me perguntou, a confusão entre conceitos de transtorno e doença. Muitas pessoas ainda veem autismo como doença, né? O autismo não é uma doença e ele tem comorbidades que podem ser chamadas de doenças, mas que o autismo em si, ele não é considerado uma doença, portanto, não há uma cura, certo? O medo do estigma, né? Pode falar, Rose. Achei que você não estava vendo. Boa noite. Deixa eu te Não, agora perguntar. apareceu para mim um aviso na tela ali. Pode falar. Você estava comentando sobre as confusões, né, em relação aos transtornos. Uma criança, quando ela não é diagnosticada ainda muito novinha com o autismo, ela pode ser confundida com TOD. Eu sei que tem um autista com TOD, com TDAH e tal, mas isso pode levar, porque tem autista que ele desregula e ele fica violento, né? Sim. Esse dilema do diagnóstico, e a gente anda por esses caminhos, né, da confusão do diagnóstico, que é como a gente falou na aula anterior, isso é uma questão de que o autismo, ele é autismo quando nada mais explica, né? Então, assim, quando não há nenhuma outra hipótese que explique, acaba sendo, a gente diz que, então, é espectro, é autismo, né? Por que quando diz o TOD, é muito interessante, porque o TOD tem agressividade.
mas talvez ele ele seja TOD por não entrar em todos os planos do espectro, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, que é bem comum que aconteça. Diagnosticar com TOD e mais tarde como autista com TOD, né? É muito também comum encontrar autistas que ao longo do tempo são diagnosticados com autismo e TOD. É comum encontrar TDAHs que ao longo do tempo são diagnosticados com autismo com TDAH. Ou que foram classificados como TDAH, mas que na verdade são autistas, né? Então, existe ainda muita confusão por ser um diagnóstico clínico. Por isso que a necessidade de um biomarcador, né, como eu falei, tem a dualidade, que é, sim, vai dar lucro para alguém, mas ele também vai tirar algumas dúvidas, né? Então, a história do paciente ainda acaba sendo, né, os sintomas, os sinais que ele apresenta, acabam sendo a base, o alicerce para diagnóstico. E se a gente se debruçar sobre o espectro, a gente vai ver que a gente vai acompanhando essa criança e vai tendo muitas vezes mais certeza que ela é autista, ou vai tendo desconfianças de que podemos ter errado no diagnóstico, entende? Só que o importante é que ela está tendo atenção nesse sentido, né? Ela está sendo vista, que algo não está acontecendo de alguma forma como a gente imaginou que seria e ela está precisando de ajuda, né? A confusão desses conceitos ainda é muito presente e os profissionais que trabalham com diagnóstico e com terapia desses pacientes têm conversas diárias sobre isso, né? A clínica que eu trabalho e trabalhei muito tempo, né? Só faz 2 anos, mas para mim parece que é muito tempo. A conversa de corredor é essa, né? Tô desconfiado que ele tem TOD, né? Então, assim, fica tentando colocar aquela criança, aquele autista, num lugar onde ele possa se encontrar, né? Onde ele possa se entender, tá? E o medo do estigma é uma coisa que ainda segura muitas pessoas, porque no momento que a gente diz que é autista, a vida muda, tudo muda, né? E aquela pessoa começa a ser olhada de uma outra forma, e ela precisa também entender quem ela é, né? As barreiras financeiras para o custeio do diagnóstico são diagnósticos ainda caríssimos, para quem não tem acesso na rede pública, são terapias caríssimas, né? Hoje é inviável para a grande massa da população ter acesso a isso sem ser por plano de saúde, né? Então, isso também é um empecilho. A saúde pública não está organizada para o nível de demanda que a gente tem, né? Tenta se atender, os profissionais tentam fazer o melhor que podem, mas tem uma demanda muito exagerada, né? Muito aquém do que é possível. E as condutas medicamentosas experimentais, né, e a pressa da ciência em conduzir resultados, acabam muitas vezes atrapalhando o diagnóstico, né? A gente vê pais exaustos, não estou julgando eles aqui, mas muitas vezes medicando os filhos, trocando de medicação, indo atrás de psiquiatra, neuropsiquiatra, assim, exaustos mesmo, querendo que os sintomas abrandem, querendo que o autista fique um pouco mais simples de lidar, né, essas situações, pessoas sem apoio, né, e que acabam, então, interferindo e ali acabam atrapalhando muitas vezes o diagnóstico daquela criança que está medicada, mas não está diagnosticada, tá? Então, esses são os numerosos dilemas que essas pessoas atravessam ao pensar no autismo. E aí, agora, eu vou fazer uma transição, vou quase trocar de roupa, né, como eu digo, que parei de ser biomédica, né? Que eu trouxe para vocês o que eu me aprofundo, né? Para poder entender esse universo. Mas parei de ser biomédica, agora sou psicanalista. Muito boa noite, meu nome é Giana, sou psicanalista. Vamos trocar o set aqui, né? Mas o que é dilema para a gente, como analista, né? Se a gente for olhar os materiais que a gente vai estudar sobre autismo, a gente vai encontrar alguns termos que deixam muito claro a linguagem, né, desses dilemas. Oi, Rodrigo, pode falar? Desculpa te interromper, gente, prazer. Eu não faço parte da escola ainda, mas fui convidado para assistir a palestra, tá muito boa, tá bom? Seja Muito muito bem-vindo. obrigado pela transmissão. Eu tenho uma dúvida quando você falou de estigma lá atrás, um pouquinho, se eu não me engano. Por que parece... É porque eu sou muito novo de formação ainda, tá? Eu estou caminhando ainda na psicologia, na psicanálise. Por que parece que antigamente não tinha tanto diagnóstico de autismo? Não sei se você passou e eu não percebi.
e parece que hoje tem uma explosão de diagnósticos, parece que todo mundo é autista, vamos dizer assim. Seria essa questão também de não saber diagnosticar e aí coloca todo mundo num bolo só, num pacote? Não, o estigma que eu comentei ali no slide anterior é porque todo mundo, quando a gente fala autismo, vem à mente o autismo, como a gente diz, autista clássico, né? Que é o autista que é muito claro que ele é autista. É muito nítido que ele é autista. Então se ele é autista, ele não pode conseguir olhar para as pessoas. Então, se ele é autista, ele não tem nada de empatia. Se ele é autista, ele nunca vai entender uma metáfora. Isso é um estigma, né? Porque ele pode sim ser autista, ele tem uma certa dificuldade de entender algumas metáforas, mas desenvolveu o aprendizado. Ele pode conseguir olhar nos olhos das pessoas, mas está em outros tipos de empecilho de relacionamento e de troca com o outro. Então, quando eu falo de estigma, é porque se a gente for entender o espectro do autismo, a gente vai ver que cada autista tem o seu espectro, mas ele não deixa de estar no espectro. Então, quando a gente fala estigma, é querer padronizar, ele já, quando ele fala assim, eu sou autista, mas como assim você é autista e é mãe? Como assim você é autista e você é médica? Como assim você é autista e você é professora? Não, você não pode ser autista. Isso é o estigma, né, do autismo e que impede muitos autistas de aceitarem, eles têm medo, muitas vezes, de dizerem que são, de usufruir do lugar de um autista, por não serem esse autista clássico, entre aspas, né, incapaz, institucionalizado, dentro de todo aquele nível 3 de severidade do autismo, que é muito difícil, né, e isso é um estigma. Parece que para ser autista tem que ser o nível mais severo. Tem que ser a pessoa mais cheia de comorbidade. Senão, não é autista. Se tem um pouco de capacidade, não é autista. Entende? Esse é o estigma que eles atravessam ao receber um laudo. Talvez só um pouquinho só. Talvez por essa questão das pessoas ficarem com medo do diagnóstico, dizer assim, né? Que antigamente não falava-se tanto do autismo. E hoje fala porque tem uma abertura um pouco maior, vamos dizer assim, né, no meu entendimento, Sim. em relação à década de 40, 30, né, 50 lá atrás. Sim, Né? vão conseguindo representatividade, né? Vão conseguindo espaço, e aí o assunto acaba ganhando mais holofote e merecido. Né? Só fazendo um acréscimo à colocação do Rodrigo, e aí também, já que a Face e Giana, psicanalista, entrou em cena, né? Vou só acrescentar agora. Existe também algo, Rodrigo, e todos que me escutam, e que o autismo agora também está bebendo um pouco dessa tradição, não sei se pode chamar de uma tradição maldita, mas é que toda vez que a gente se situa, ou se localiza, ou estuda sofrimentos, vou colocar de uma forma mais assim, abrangente, humanos, nas quais eles fogem um pouco de um lugar esperado, de uma certa normatividade, a gente acaba sendo espelhado muito no lugar do exagero, né, ou do estigma bastante estereotipado. Por exemplo, a gente sabe que na psicanálise isso aconteceu com a psicose, né, de tal forma que precisou de mais ou menos quase um século de teoria para que um autor cunhasse um termo chamado psicose ordinária. O que seria uma psicose ordinária? É a psicose do dia a dia, é o psicótico que você não reconhece ele ao abrir a boca e falar com você. Porque, historicamente, quando você pensou em psicose, até, infelizmente, alimentado pelos DSMs da vida, pensa-se em alguém que está no sanatório, pensa-se em um esquizofrênico de grau muito grave, por assim dizer. E o autismo também acaba passando um pouco por isso. Então, até no outro encontro, nas lives, né, que a gente tem tido aqui, a gente tem falado muito desse autista de nível 1, de grau 1, né, como a Jana comentou, que é esse que nos procura, que é esse que vem em análise, né, e que eles têm, por exemplo, uma habilidade, inclusive, de comunicação muito boa, um lugar de ciência sobre si que nas pessoas não autistas, né, ou neurotípicas, não tem. Né? Então, realmente, trabalhar para reduzir esse estigma, para não pensar nesse extremo, faz com que, primeiro, você tenha uma leitura humanizada, que é o mínimo esperado, mas também se compreenda mais na complexidade, porque tal qual um psicótico é alguém absolutamente normal, dentro de um sentido mais amplo de normalidade, e que tem, evidentemente, uma relação com a realidade mais particular do que eu e você talvez tenhamos, o autismo também vai um pouco nessa proposta, tá? Só um acréscimo. Sim. Muito obrigado, gente.
Esclareceu muita A coisa. Maria tem uma pergunta aqui, é isso? Isso. Boa noite, Jeana, boa noite a todos. Dentro do que você está falando das comorbidades aí que podem estar associado ao autismo, pode estar associado o toque e pensamentos intrusivos num autista de suporte 1? Não tem uma regra. Não tem uma regra, Maria, do que pode e do que não pode. Aí é que tá. Cada autista precisa ser visto, né, no seu espectro, na sua forma. Mas o que acontece como comorbidade, que pode acontecer sim, o toque ele pode acontecer, mas o toque é muito confundido com a rigidez de comportamento, né? Também pode acontecer os pensamentos intrusivos, né, como a gente diz, porque o autista ele não está à beira de tudo que a gente também está sujeito. A gente pensa que o autista é muito diferente da gente, mas ele também está sujeito às coisas que também nos perpassam, né? Então, nesse sentido, assim, pensamentos intrusivos, talvez eles tenham dificuldade, e que eu já percebi, de diferenciar o que se eles pensam é real ou não. Eles começam a confundir tanto o mundo, né, deles, por não conseguir entender muitas vezes o que acontece lá no outro. Então, é mais difícil para eles detectar o outro, muitas vezes, que esses pensamentos intrusivos podem acontecer sim. Eu já tive alguns casos. Mas vou te dizer que, como analista, eu também estou aprendendo muito, né? Então, seria difícil dizer assim, é normal, não é normal, pode acontecer. Para mim, pode acontecer tudo com o autista, né? Tudo pode acontecer com ele. Ele não deixa de ser humano. Então, nesse sentido, eu acho, não sei se eu consegui te responder, mas sim, ele está sujeito a tudo isso. Mas a comorbidade que a gente diz, sim, mais acentuada são as depressões, né? As questões de distúrbio alimentar, né? Que é muito frequente, ideação suicida, né? Por não conseguir, muitas vezes, se entender, não saber quem é. A ideação suicida vem como quase que uma tentativa de querer acabar com o autismo e não conseguindo, decide acabar consigo mesmo, entende? Ou com aquilo que provoca nele. Muito obrigada. Tá? E aí a gente vai se deparar, então, ali nos dilemas, né, do diagnóstico, mais aplicado ao autismo dentro da psicanálise. Se a gente for para leituras, eu trouxe isso para vocês entenderem que esses termos, eles acabam se chocando se a gente vai ler ciência e depois vai ler psicanálise, né? Organogênese e psicogênese, né? Então, se a gente defende a organogênese e isola a psicogênese, a gente acaba ficando incompleto, né? A gente tem várias leituras que tentam, dessa forma, excluir uma coisa ou outra, ou responsabilizar uma coisa ou outra, e, na verdade, a gente é um conjunto, não dá para separar, né? Objetivismo e subjetividade, que o objetivismo ficaria a cargo da ciência, subjetividade ficaria mais para o nosso campo, que considera ele como um indivíduo, enfim, um sujeito subjetivo, né? E o objetivismo tende a padronizar. Então, quando vocês verem esses termos, é nesses campos, nesses lugares que vocês estão pisando ao ler, né? Evidência científica versus linguagem. Então, fica claro para nós analistas, né? Nós não trabalhamos com evidências científicas, a gente trabalha com linguagem, né? Então, já sabe-se o que está lendo quando se vê o termo que está sendo ali escrito para definir o que quer que seja. Genética e epigenética, né? A genética, então, fica do lado do objetivismo, da ciência. A epigenética, então, considera o nosso campo como algo extremamente relevante, a linguagem, o ambiente, né? Enfim, tudo que compõe o sujeito na sua experiência e que é diferente da genética. O traço versus o sintoma, né? Então, quando a gente fala em ciência, a gente fala de traço autista. Quando a gente fala em psicanálise, nós damos atenção aos sintomas, né? Mas isso também está vendo uma certa mistura, porque traço, na verdade, se refere a o que ele apresenta clinicamente, né? E sintoma, na verdade, seria o que a clínica psicanalítica entende como demanda, né? Então, assim, aqui tem muito que se pensar ainda. Mas aqui a pergunta que eu faço para vocês nesse slide é: ciência baseada em evidências explica ou resolve tudo, né? A ciência baseada em evidências, ela está tentando ajudar os autistas,
né? Porém, ela tem uma limitação, né? E ela tem uma padronização. Então, hoje a ciência ABA, que é uma das terapias mais aplicadas e mais confiáveis, vamos dizer assim, para desenvolvimento do autista, ela não explica tudo e ela não resolve tudo, porque ela enxerga o autismo, né? Ela esquece o sujeito muitas vezes, e não estou aqui fazendo uma crítica contra quem é adepto à terapia ABA, porque, enfim, é uma ferramenta que desenvolve muitas habilidades, mas ela não deve ser considerada como um totalitarismo, que tudo do autismo será resolvido em ABA. Não será. A vida deles não é resumida a autismo, não é resumida a terapias de a reabilitação ou habilitação. A vida deles é vida, né? Ela se movimenta. Então, quando a gente entra nesse totalitarismo da ciência baseada em evidências, a gente acaba deixando o sujeito de lado e causando coisas que muitas vezes não são vistas. Então, hoje, para a gente estar chegando mais perto do final, eu trouxe uma coisa para vocês entenderem que a nossa entrada dentro da psicanálise, né? O porquê eu entrei na psicanálise do autismo. Eu trouxe um relato de caso, que eu trouxe ele resumido, porque ele daria muito pano para manga, né? Mas eu trouxe ele resumido para vocês entenderem, tá? Eu chamo de o menino dos morangos, tá? Eu não atendi o menino, eu atendi a mãe desse menino, tá? Então, o que acabou acontecendo? A mãe estava dentro da clínica autista, vinha trazer o filho para terapia e vinha ser minha paciente por questão de saúde mental e sobrecarga por cuidar do filho autista. Tá? Lembrando que as mães, né, os pais, enfim, os cuidadores desses autistas, eles são responsáveis por levar essas crianças para terapia, né, por estar gerenciando essa vida, né, de habilitação terapêutica, enfim, tudo mais, e que isso é uma demanda bem que tem que ser considerada, tá, no meio disso. Então, assim, o menino ele tinha 7 anos, tá? Diagnosticado com autismo de nível 2, ele possuía fortes crises de raiva, confusão de pensamentos, agressividade, relacionado principalmente à exposição com morangos. Só que deixava uma coisa muito, muito, né, assim, para vocês terem ideia, esse caso ele é daqui da minha região, e na minha região é uma região de hortifruti, então a cidade dele, inclusive, é a capital do morango. Então, tem um monumento de um morango gigantesco no centro da cidade. Ele passava por esse morango todos os dias para ir para a escola. Então, vocês conseguem imaginar o tamanho da angústia dessa mãe por o filho ter pânico, né? Enfim, ter reações não agradáveis com morangos, tá? Com o tempo, isso tudo se ampliou, não diminuiu, tá? Então, passou a ser tudo que era vermelho. Tomate, tudo que fosse de cor vermelha, ketchup, qualquer coisa que fosse vermelha, não podia ser comida, não podia estar na geladeira. Se ele tivesse numa pizzaria, num restaurante, tivesse algo vermelho na mesa, ele não sentava para comer, ele entrava em crise de agressividade, ele começava a fazer estereotipia, se balançar. Enfim, tinha que sair do restaurante, a família praticamente já não saía, porque não tem como evitar que a mesa do lado, por exemplo, coma um ketchup, né? Então, acabava limitando muito o convívio da família. Ele fazia a terapia alimentar com nutricionista, né? E eu esqueci de colocar aqui, mas ele dizia que era sujo, né? Que o morango era sujo, que era sujeira, que as pessoas que pegavam o morango ficavam sujas, né? Então, assim, ele tinha uma questão ali. E ele fazia a terapia alimentar ABA com nutricionista, com direcionamento ABA, né? Para manejar o que era visto como uma rejeição de textura, uma rejeição de alimento. Né, era visto ali naquele contexto das evidências, como eu falei, das evidências científicas dos autistas e tal, que a restrição alimentar é uma coisa muito frequente nos autistas. Então, como ele era autista, ele não gostava de morango porque ele tinha uma restrição alimentar. Né? Esse foi o compilado ali das terapeutas, que inclusive são minhas conhecidas e conversam comigo. Abordagem ABA com psicoterapia de psicóloga para manejo dessas crises de raiva. Então, ele tinha suporte, né, para melhorar isso, entre aspas, né? A mãe do autista, então, passou a ser minha paciente de análise, tá? E 3 meses depois dela estar dentro de análise, mais ou menos uns 3 meses, ela começou a me contar sobre as crises do filho, né? Antes ela vinha falando sobre a demanda dela, a questão do cansaço e do diagnóstico, e depois ela começou a contar sobre as crises. E foi aí que eu soube que ela tinha um filho que não comia morango. E ela veio me contar essa questão do morango.
Então, ela falou que o filho foi forçado aos 3 anos de idade na escola, ou seja, ele já era autista, porque ninguém se torna, a gente nasce autista, né? Ele já era autista. E ele foi forçado a tomar o suco de morango até o final do copo. Né? E naquele dia, ela foi buscar ele em crise na escola, né? Ele estava chorando, chamando pela mãe, buscaram, né? Não conseguiram contornar ele, chamaram ela. Desde então, o morango que não é só não era escolhido para comer, né? Só não era comido, não era a fruta de preferência dele, se transformou no pesadelo da família. Ou seja, de um dia para a noite, ele começou a rejeitar o morango e rejeitar tudo que fosse vermelho. Só que a mãe, aqui que tá, a mãe não tinha verbalizado para nenhuma das terapeutas o episódio da professora obrigando o filho a tomar o morango. Na entrevista foi dita, ele tem alguma rejeição, alguma restrição alimentar? Sim, ele não come morango. Isso é o objetivismo, isso é o totalitarismo da ciência, isso é esquecer o sujeito, entende? É esquecer essa história, é esquecer um porquê, é a falta de investigação e focar apenas em fazer comer o morango. Tem que comer morango, né? Então, assim... E aí, então, ela não tinha falado, né? A mãe não verbalizou isso para a terapeuta. Depois que ela elaborou isso em análise, eu pedi para ela se ela havia verbalizado, ela disse que não, e pedi por que ela não tinha verbalizado. E quando eu pedi o porquê, ela se assustou e disse, não sei, né? Aquela questão, não sei porque eu não falei. Enfim, esse caso ele segue, né? Mas eu fiz esse recorte. E então ela foi lá e comunicou para a psicóloga, né, do filho dela, que fazia abordagem ABA com ele, que havia ocorrido isso, e então ela mudou a abordagem, não fazendo terapia ABA, mas sim tratando isso como um trauma psicológico, né? Colocando isso no lugar de trauma e não como restrição alimentar, nem como crise de raiva, apenas, né, por conta do autismo. E depois de 1 ano em terapia com essa psicóloga, né, o paciente, não a mãe, mas o filho, né, ele tolera, então, a presença do morango, e essa mãe veio chorando para análise, comemorando que pela primeira vez eles foram numa pizzaria, e eles puderam pedir uma pizza de morango, né, e que ele não comeu, mas que ele tolerou que a família comesse sem, né, ele foi um conjunto, né, que ele falou assim, não, mãe, vamos lá, vai dar certo, eu vou conseguir, né, e aí todo mundo aí, tem certeza, né, podemos pedir a pizza? Pode pedir. E aí pediu, comeram, e ele conseguiu se organizar ali, enfim, tolerar aquele pequeno desconforto que gerou para ele, e a vida seguia. Então, na verdade, não era uma rigidez, né, em questão do autismo, era um trauma psicológico sofrido por um autista. Então, quando eu falei ali no começo para vocês que tudo que nos acontece também acontece a um autista, né, só que nós talvez tenhamos mais habilidade na hora de verbalizar, na hora de organizar isso. Às vezes não também, né? Porque muita gente nem sabe o que nos traumatizou e estamos aí no consultório há anos e, de repente, a gente se dá conta, né? Então, acho que tudo que nos acontece também acontece para eles. É isso, pelo menos, a forma que eu entendo, né? E, por final, então, eu queria trazer para vocês, nessa aula de hoje, nos dilemas, que é o livro que daqui eu vou dar seguimento para as próximas aulas, né? Que é um compilado de vários artigos. Ele foi feito com apoio da Fundação Cearense, Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FUNCAP, tá? E que reúne artigos só de psicanalistas, de professores e pesquisadores no Brasil. Tudo sobre autismo, tá? E eu fiz um recorte desse livro, desse professor em específico, Luiz Aquiles Rodrigues Furtado, que, para mim, traduz muito de qual é o nosso papel hoje, né, como analistas, para a gente poder entrar no seminário mais dedicado à psicanálise, entendendo qual que é o nosso lugar, de alguma forma, né? Então, eu vou ler com vocês, vou pedir para que vocês tentem ler isso comigo com calma, né? Porque ele é a conclusão de um artigo, mas para mim foi mais importante do que o próprio artigo, né? Por fim, podemos dizer que a clínica do autismo, por sua natureza plural, longe de tornar a psicanálise uma prática obsoleta, convoca sua ética na consideração de cada caso na sua singularidade.
a própria natureza da especificidade de uma relação com o outro, com a linguagem e com o gozo no autismo, convoca os psicanalistas a sustentarem sua prática como uma forma de reconhecimento da subjetividade desses sujeitos e sua condição propriamente humana. Reduzi-los a uma maquinaria neuronal e a automatismos comportamentais equivale ao estabelecimento de uma posição objetal na qual o desejo, a falta e a diferença são suprimidos. Não ceder ao totalitarismo científico que mostra suas garras nas discussões em torno do autismo é, na atualidade, um dos compromissos políticos mais importantes que restam aos psicanalistas. Tá? Então, essa frase no final, para mim, é o que move. E eu queria pedir, então, para que o nosso querido Tiago passasse o vídeo do chefe de saúde dos Estados Unidos, dando a declaração sobre o que ele pensa do autismo na sociedade hoje. Tá? Então, Tiago, tá por aí? Sim, vamos lá. Só um minutinho já. Eu vou colocar aqui o vídeo, tá bom? Eu vou só parar de compartilhar esse slide aqui, Jana. Já pode tirar ele, que eu não vou mais ocupá-lo. Perfeito. Me avisem se vocês estiverem vendo e também ouvindo, tá? Vou compartilhar aqui. A gente já vê o vídeo. Tá aparecendo? Most people agree. The vast majority of the rise in autism diagnoses is due to there being more research, better awareness, and more access for people to get an accurate diagnosis. That is what can happen when you put time and money into health services. But RFK has persisted in treating the rise in diagnoses as a tragedy, and the way he talks about autistic people in general can be utterly dehumanizing. Autism destroys families. More importantly, it destroys our greatest resource, which are our children. These are kids who will never pay taxes. They'll never hold a job. They'll never play baseball. They'll never write a poem. They'll never go out on a date. Many of them will never use a toilet unassisted. And we have to recognize we are doing this to our children, and we need to put an end to it. Fuck you! I've got to say, it is pretty telling that you are so divorced from any semblance of humanity that paying taxes is your first example of a fulfilling life. It may surprise you, but most parents don't actually hold their newborn baby for the first time and say, there's my future taxpayer. I can't wait until you get your first 1099 and therefore have any value as a human being. Oh, Gucci, Gucci, goo. And to be clear, lots of autistic people can do the things RFK listed there. In fact, Marianne Eloise, an autistic poet, responded to those remarks with, I would love to read RFK's poetry if you could share it, adding, I am not familiar with his work. Bom, pessoal, esse vídeo eu trouxe ele para a aula de hoje. O Thiago pode compartilhar com vocês no grupo de WhatsApp sobre o seminário. E deixa claro o porquê a gente trata em manter, né, a nossa posição quase como um ato político, né, para não desumanizar essas pessoas, né, e considerá-las tanto fora quanto dentro da nossa clínica como um papel que a gente faz há muito tempo, com todas as variedades e subjetividades que a gente encontra pelo mundo. E é isso que eu queria deixar dito hoje para vocês. Espero que eu tenha entregado uma aula à altura do que vocês esperaram, né? E também vou deixar mais um vídeo, que é um caso, só que ele é um vídeo mais prolongado, sobre a preservação de inteligência numa autista de nível 3 não verbal, né? E que ela consegue hoje se comunicar por teclado de computador, um caso que até o Henrique ficou
né? Assim, então, a gente está aprendendo com eles e o meu desejo é que a gente não desista deles. Era isso. Maravilha. Pessoal, perguntas ou um outro comentário? Até de, sei lá, às vezes questões assim que não precisa ser tão Melinda aí aparecendo, né? Então, assim, diagnóstico em si, questões de senso comum, mais alguma coisa, estamos aqui à disposição. Não, Henrique, só agradecer vocês pelo convite, né? Primeiro prazer estar aqui. E meio que desmistificou na minha cabeça como eu, como psicanalista ou pessoa que gosta da psicanálise em clínica, como é que eu ajudaria essas pessoas, né? E eu ajudo elas ouvindo, né? E vendo a posição delas como ser humano, né? Porque uma coisa, Rodrigo, pode terminar, desculpa, termine. Não, isso era muito difícil para mim. Eu tenho 2 anos só de atendimento, né? Muito recente. Mas era muito difícil. Já passou alguns autistas comigo e eu uso a questão humanitária mesmo para poder atendê-los, porque era muito difícil manejar isso, né? Como é que eu faço, gostando da psicanálise, porque tem essa questão da ciência, né? Que junta a ciência e a psicanálise foge um pouco disso. Como é que eu vou juntar as duas coisas e poder atender do meu jeito, da minha forma? Eu estava sem achar um caminho, mas aqui eu acho que agora, com essa aula de hoje, eu consegui achar um caminho para fazer com que as coisas andem quando precisa, quando precisar, andarem juntas, né? E quando não precisar, eu usar a psicanálise como uma base muito mais fundamentada para poder fazer esses atendimentos. A Jana citou alguns textos, né, algumas referências, eu vou citar um aqui, que é da Cirlana Rodrigues de Souza, O Autismo como Estrutura Subjetiva, estudo sobre a experiência do autista na linguagem e com a palavra. Então, um texto bem legal para quem gosta, quem quiser estudar um pouco mais, e também já tem uma perspectiva lacaniana que pelo menos é um pouco mais refinada. Mas tem uma coisa, Rodrigo, e já se você me permite assim, fazer uma breve conclusão, que é o quanto que você... Porque as pessoas nos procuram, né? Geralmente aos pais, olha, meu filho, sei lá, eu é autista e tal. O quanto que quando você vai atender a pessoa... E assim, é claro que a gente vai ter sempre como referência o que os pais falaram, ou o cônjuge falou, algo do gênero. Mas assim, quando você subtrai um pouco esse tamanho todo, né? Essa marca, aqui falando do autismo, como que surge uma pessoa no lugar? É uma coisa muito interessante. Vou dar um exemplo recente. Até, Jana, foi uma indicação sua, né, de uma colega sua, super preocupada com a filha, porque a filha estava em não sei o que, fazendo um monte de coisa. Eu fiz uma primeira sessão com ela, em que nós falamos, até comentei em outro lugar aqui no Instituto, a gente falou mais ou menos por uns 30 assuntos. Por que eu fiz isso com ela? Para depois, né, dar um retorno, feedback da mãe e tudo mais, mas assim, para mostrar o quanto que existe muito mais interesse dela pela vida do que ela ser apenas uma moça que se corta. E que talvez tenha autismo, inclusive, que tem algum tipo de dúvida aí, né? O quanto que é possível. Eu atendo um outro rapaz que é autista, já diagnosticado e tudo. Ele falou algo na última sessão que foi incrível. A gente, bom, eu tenho Twitter, né? Então eu peguei um negócio do Twitter que era assim: você tinha 2 opções de escolha, ou você podia pegar a pílula azul e você saberia o seu futuro, então prever o seu futuro, ou a pílula vermelha você voltaria a ter 10 anos de idade sabendo tudo que você sabe. Eu, particularmente, amo essas discussões, eu passei uns 3 dias pensando nisso, tá? E ainda estou pensando. E eu trouxe isso para ele, e ele falou algo assim, muito interessante. Ele falou assim, com certeza eu voltaria, com certeza eu voltaria a ter 10 anos. Ele falou assim, porque tendo a ciência do que eu sou hoje, e ele fala muito de um cérebro autista já, do meu cérebro, de como eu penso, eu não teria feito metade das coisas que eu fiz, e assim, um processo de reconhecimento de tudo aquilo que se foi, o que se é, de que quando a gente às vezes lê ou só pega o senso comum, acha que é impossível. Não, imagina que um sujeito vai ter essa capacidade. Então, quando a Giana traz esse olhar de que que é um termo tão caro para nós psicanalistas, existe um sujeito para ele, o diagnóstico, é algo que aqui é onde a psicanálise faz morada. É o que a gente costuma dizer. Onde o tratamento médico ele se encerra, se inicia o tratamento psicanalítico. O tratamento psicanalítico, ele considera o diagnóstico, sempre, porque é uma base referencial. Nós não estamos brincando aqui de fazer tratamento. Mas o sujeito, ele vem antes do diagnóstico, né? O diagnóstico nunca pode nos limitar em relação ao discurso daquele que sofre.
O desculpe daquele que sofre vai ser sempre maior e mais relevante do que qualquer diagnóstico que a pessoa pode receber. Então, tudo isso é bem legal. Então, para além de você fazer um trabalho humano, né, humanitário, de acolhimento, que é, evidentemente, a base aqui do nosso tratamento, é uma compreensão de que a pessoa vai além daquele diagnóstico. Não tem nenhuma pessoa que cabe no diagnóstico. É por isso que a psicanálise é bastante combativa e não à toa, desde mais ou menos 1960, nos excluíram do DSM, a partir do DSM número 3, né, os 2 primeiros DSMs, os psicanalistas tinham uma atuação, tinham uma voz importante. A partir do terceiro, vocês aqui, vocês estão... A pessoa não vai tomar... Um analisando falou assim para mim que estava tendo insônia. Ele pediu para eu dar uma medicação para ele. Eu falei, olha, meu cara, eu não tenho formação médica, você tem que procurar um psiquiatra. E eu falei assim para ele, eu quero que você esteja bem acordado. Você tem que estar acordado para você compreender o que você sofre. Eu não quero que você tome uma medicação e durma, e apague. Quero que você esteja, quando você estiver acordado, quando você acordar 3 da manhã, por que você acordou 3 da manhã? O que aconteceu ou deixou de acontecer para você acordar? O que está passando pela sua cabeça? O que não está passando? Qual resposta você vai dar ao efeito que a insônia está te dando? Tudo isso é muito mais válido do que eu te dar uma medicação e você passar a dormir de forma obrigada. Mais alguém? Podemos encerrar? Como nós estamos aí? Pode falar, Mercedes. Então, professor, eu tinha uma aluna e eu ainda estava fazendo a PUC. Uma aluna muito retraída, não olhava para ninguém, né? E ainda não tinha o diagnóstico de autismo. E ela gostava demais de vir na minha sala, porque eu só a ouvia. Ela vinha, sentava comigo, e eu a ouvia, o que ela quisesse falar. E às vezes eu cutucava uma coisa ou outra, tal, e assim, eu achei, e depois ela foi diagnosticada, aí teve outras coisas, começou a tomar alguns medicamentos para o problema todo que ela tinha, porque não era só o autismo, tinha mais coisa, e ela melhorou num tanto, assim, que eu fiquei impressionada, né? E começou tudo com uma conversa, porque ninguém ligava, ela estava lá, coitada, largada, né? E aí a gente começou aí a gente chamou a mãe, o pai, a avó, para ver o que podia fazer, procurar. E às vezes as pessoas ficam meio esquecidas, né? Porque talvez eles achem que é preguiça, não sabe o que é, não sabe identificar. E a gente levou muito isso para a escola, né? E tanto que hoje a escola está muito melhor em relação a ter uma educação especial. Às vezes, agora eu também já dou uma olhadinha em alguns alunos quando pedem e tal. Então, eu achei, assim, super interessante essa menina mora no meu coração, porque, assim, o tanto que ela veio e ela gostava, e ela pedia para vir falar comigo, tudo, e ela tinha, né, o autismo e mais alguma coisa, e foi melhorando e ficou, ainda a gente sentia os traços do autismo, tudo mais, mas melhorou muito, ficou, não, óbvio, a gente sabe que não vai sarar, né, que é uma síndrome, né, e que não vai sarar, mas, assim, algumas coisas melhoraram e ela estava acompanhando as aulas, melhorou um tanto, e ela estava esquecida num canto. A gente até pode falar, né, Diana, num próximo encontro, assim, sobre a questão dos efeitos do bullying também, né? Tem muito lugar da exclusão, né? A nível pedagógico, institucional também, né? Você quer fazer algum comentário sobre? Sim, quando a gente fala da análise do autista, né, a gente começa a receber os dilemas deles ali, as dificuldades que eles têm, é muito difícil para eles, a maior parte, né, identificar suas relações, entender o que é um abuso e o que não é. Para a gente que não é autista, né, que não é neurodivergente, muitas vezes já é confuso passar a entender o quando a gente está vivendo algo ou quando não está, e para eles fica um pouco mais enuviado ainda, né? Então, eles ter espaços onde eles sejam ouvidos, né? Onde eles sejam esclarecidos, onde eles tenham apoio, faz parte deles poder iniciar um pensamento sobre si.
né? Então, quando a gente vê, pelo menos foi o que eu acompanhei em clínica, né? Isso eu e o Henrique já falamos em outro momento, que levar casos clínicos para dentro do seminário era uma forma da gente conseguir transmitir para vocês o quanto a análise de um autista pode ser esclarecedora, não para a gente, mas para ele mesmo, né? Dele mesmo sobre ele mesmo. Então, citar um exemplo clássico de sala de aula, por exemplo, uma autista que estava na faculdade, está na faculdade, né? Mas que, por não saber que era autista, ela descobriu dentro do meu consultório, ao longo da análise, teve o diagnóstico de autismo, e hoje ela consegue ficar na sala de aula mais do que meia hora, porque ela passou a usar abafadores de ouvido. E ela tem um amigo, né, que senta ao lado dela todas as aulas, e que quando ela está desconfortável, ele ajuda ela, né? Então, é uma menina que estava desistindo de estudar, estava saindo da faculdade, extremamente inteligente, habilidosa, e depois de 1 ano e meio de análise, mais ou menos, hoje ela continua a faculdade de TI dela e está trabalhando na SAP, né? Tá como trainee na SAP. Então, assim, eles têm lugar, eles são sujeitos, né? E é para isso que eu acho que a gente, no fim, acaba existindo, para dar lugar para eles. E era isso. Legal. Muito bom. Muito bom. Tio, você encerra a gravação para nós, então? Sim, vamos lá.